Eu quero cumprimentá-los com a paz do Senhor. Diz assim o texto sagrado: eis os descendentes de Zibeão, Aiá e Aná. Foi este Aná que descobriu as fontes de águas termais no deserto, quando apacentava os jumentos do seu pai Zibeão. E você diz amém, pode tomar o lugar de assento. Diga comigo para memorizar: deserto é o campo de Deus treinar crente. Esse texto que lemos aqui nessa noite destaca 5 personagens. 3 estão destacados como pessoas humanas. Um homem chamado Zibeão, que era príncipe, pai de 2 filhos, Aiá e Aná. Existe um outro personagem do mundo animal, chamado de jegue, jumento, jerico, depende da conotação do estado. O nome jumento aparece nos nossos estados brasileiros de forma diferenciada. Aqui na Amazônia, como é que se chama jumento? Jegue. Tem lugar que chama jerico, outros chamam asninho. Não é interessante o nome que se chama o jumento. Interessante é que o jumento ele teve a sua parcela de utilidade no Brasil. Então nós temos 4 personagens que eu destaquei: Aiá, Aná, Zibeão, os jumentos, e tem mais 2 personagens que estão na natureza. Existe um personagem chamado de deserto, que é uma palavra muito usada pela Bíblia. E existe um outro personagem chamado de fontes de águas termais. Para você entender essa mensagem nessa noite, eu preciso explicar algumas coisas para vocês. Primeiro, quem era esse príncipe Zibeão? Zibeão era um homem que fazia parte do povo cananeu, da região dos cananeus, e ele fazia parte de um povo que não conhecia Deus, ou se conhecia, não obedecia, não havia nenhuma relação desse povo com Deus naquela época. Zibeão, ele é um tipo de pessoa que ele delega tarefa para os seus filhos, e não existe problema nenhum quando um pai, independente da sua religiosidade, se ele é cristão evangélico, ou é católico, ou é participante de qualquer religião, delegar tarefa para os filhos é uma coisa que está dentro de um contexto social. E quando o pai delega tarefa para os seus filhos, a família funciona com mais qualidade. Infelizmente, a sociedade atual, existem muitos pais que eles não cobram, não fazem cobranças dentro de um contexto lógico para os seus filhos, e acaba prejudicando até a desenvoltura intelectual do seu próprio filho e os seus relacionamentos com a vida. Esse homem chamado Zibeão delega tarefa para os seus filhos, e é interessante que havia uma lei que circulava entre a cultura dos horeus, que era a nação que Zibeão fazia parte, que funcionava da seguinte maneira: o filho primogênito tinha direito a 70% da herança do pai. Digamos que o Zibeão faleceu e ele deixa 1.000 hectares de terra, ou $1 milhão, para ficar mais fácil. Ele deixou $1 milhão para repartir com os seus 2 filhos. O primeiro filho, chamado Aiá, tinha direito a $700 mil. $700 mil, e o outro filho, o segundo filho, só tinha direito a $300 mil. Se a gente olhar dentro de uma lógica da vida, a gente vai dizer que essa ideia de o primogênito ter 700 e o outro ter só 300 é uma ideia injusta. Pode ser que seja, porém naquela época era normal entre os horeus
que isso acontecesse. Estava dentro da cultura, e aquilo que é cultural funciona dentro da cultura de forma adequada, e não adianta a gente querer mudar aquilo que é uma realidade para uma sociedade. Então funcionava da seguinte maneira: o primogênito tinha direito a 70%, e o segundo ou os demais filhos que tivesse, por exemplo, se Zibeão tivesse 10 filhos, o primeiro ia ter direito a 70%, os outros 30% seriam repartidos com os seus filhos, independente de quantos filhos tivesse. Então nós temos aqui uma história que vai nos ensinar algumas lições, e você vai aprender no decorrer da mensagem. Já que a gente está no congresso de missão, eu quero mostrar para você que existem missões que estão direcionadas por Deus sobre nossa vida, e às vezes nós estamos envolvidos dentro de um projeto permissivo de Deus e não damos conta disso. Mas quando nós deixamos o projeto de Deus acontecer na nossa vida, lá na frente nós vamos colher os frutos. Esse homem, Zibeão, delega tarefa para os seus 2 filhos. Para o primogênito, ele delega uma tarefa mais fácil. Agora, para o segundo, chamado Aná, ele delega uma tarefa que é muito difícil de ser realizada. Por quê? Ele delegou uma tarefa para o seu filho Aná, todos os dias pastorear os jumentos que precisavam se alimentar. Eu sou de um estado do Nordeste chamado Rio Grande do Norte. Apesar de morar 21 anos em Santa Catarina, eu sou filho de um camponês. O meu pai era um homem da roça, e eu sou filho de uma família de 14 irmãos. E o meu pai sempre nos educou dentro de um contexto lógico da sociedade daquela época que vivíamos, dentro de um trabalho da roça. Eu posso dizer para vocês que eu sei o que é trabalhar com vacas, com jumento, e de entre todos os animais que existem, o mais difícil de lidar é o jegue. Por quê? Porque o jumento, ele tem um QI bem mais baixo do que os demais animais. Pra vocês terem uma ideia, se você pegar um jegue, um jirico, e sair com ele para pastorear ele, para dar de comer, se tiver um capim verde bem alto no lugar e tiver um capinzinho raso em outro lugar, solte ele, faça uma experiência que você vai ver que ele não vai para aquele capim alto, aquele capim verde, aquele capim em abundância. Ele vai pegar aquele capinzinho, aquele grama que está quase se acabando, ele vai comer aquele grama. Eu não tenho explicação lógica para isso, mas eu estou falando para vocês com experiência. Então o jegue, ele é um animal trabalhoso, porque ele não tem o raciocínio de um cachorro. Existem cachorros hoje que só falta falar. Eu crio um shih tzu, e esse dia minha esposa disse assim: Erinaldo, esse cachorro é tão inteligente que eu estou vendo a hora ele falar. Diferente do jegue. O jegue, e não adianta bater. Eu via em alguns sítios os donos, os proprietários de alguns jumentos batendo nos animais, tentando educá-lo, mas não tem peia quem eduque um jegue, porque faz parte da vida do animal. Ele não tem uma desenvoltura como o cavalo. Já o cavalo tem uma certa inteligência com relação ao jegue, e isso é muito interessante. E esse moço chamado Aná, todos os dias ele está incumbido com essa tarefa: levar os jumentos para arrumar comida para eles. E o texto diz que ele pastoreava, ele levava para dar comida os jumentos do seu pai em um lugar que a gente chama, e a Bíblia chama, de deserto. Quando a gente escuta na Bíblia esta palavra deserto, quando você assiste qualquer documentário sobre deserto, você aprende algumas coisas. Primeiro, deserto é um lugar que não oferece qualidade de vida. É um lugar de animais peçonhentos, é um lugar inóspito para sobrevivência. Não existe ninguém fazendo planos para ir morar no deserto. Você vai encontrar pessoas fazendo plano para ir lá na Europa, na Torre Eiffel, para ir em outros lugares interessantes que tem até no nosso Brasil, passar férias em outros lugares. Isso é normal dentro de um contexto social. Mas você não encontra alguém chegando e dizendo: pastor Davi, ore por mim, porque eu quero tirar férias no deserto. Ninguém tira férias no deserto, porque se as irmãs passarem um dia no deserto, o cabelo belo que as senhoras têm ficaria destruído, teria que passar num salão,
rapidamente quando voltasse do deserto. Então deserto não tem qualidade de vida. Deserto é um lugar de morte. Deserto é um lugar que não tem nada de bom para nos oferecer. Porém, a Bíblia nos dá uma certeza: nos lugares mais inóspitos e desertos da vida, Deus é capaz de treinar o crente para que ele faça algo na vida daquele crente que precisa ser feito. Essa é a vida de Aná. Todos os dias, de forma contínua, sem direito a feriados, porque o jegue precisava comer todos os dias. Esse homem está realizando uma tarefa de forma repetitiva. E pasme os senhores no que eu vou lhes dizer nesta noite. Não podemos descartar a possibilidade de algumas vezes Aná querer desistir da função que ele foi incumbido pelo seu pai. Tem pessoas que desistem até de ser crente, de ir morar no céu, de andar com Jesus. Quanto mais desistir de um trabalho, quanto mais desistir de uma tarefa humana que alguém delegou sobre a sua vida. Então, todos os dias Aná tem um desafio. Todos os dias ele é tentado a desistir da missão de pastorear os jumentos do seu pai. Porém, eu aprendo uma coisa com esse texto sagrado: por causa da perseverança de Aná, o resultado que veio sobre ele foi extraordinário. Eu vim pregar nesta noite para pessoas que não desistem tão fácil do propósito. Eu vim pregar para crente que em meio às adversidades, você sabe quem lhe chamou e você sabe para onde você vai. A pressão psicológica sobre Aná é grande, porque ele faz uma alta avaliação da sua vida atual. E a primeira coisa que lhe vem na cabeça: o meu irmão, o primogênito, vai ter direito a 70%. Se ele fosse nordestino, ele dizia: o meu irmão vai ter direito a 70% na herança de painho. O meu irmão é o príncipe herdeiro e não tem sobre os ombros dele a responsabilidade igual a minha, porque o meu pai incumbiu ele com tarefas mais leves. A tarefas mais difíceis é a minha. Eu quero que você pense comigo aqui em uma coisa interessante nessa noite. Você já viu que tem pessoas que estão destacadas mais do que você? Você já viu que tem pessoas mais abençoadas, até mais prósperas do que você? Você já viu que tem pessoas que talvez seja até infiel a Deus bem mais do que você, mas estão prosperando? Calma, essas crises sempre aconteceram com pessoas que andam com Deus. A Bíblia fala de um salmista chamado Asaf, que quando ele tinha 52 anos de idade, ele olhava para o ímpio e dizia: o ímpio prospera. Eu nasci no berço evangélico, eu temo a Deus desde a minha infância e eu continuo sofrendo. Mas a Bíblia diz que um dia Asaf entrou na casa de Deus e entendeu porque é que os ímpios prosperavam e ele não prosperava. Sabe por quê? Porque Deus prova quem Ele chama, e sobre aquele que tem uma missão, Deus vai provar de forma diferenciada. Porém, eu preciso dizer para você que olha para alguém que está acima de você, que está mais destacado do que você, que está tendo mais oportunidade do que você. Deixa eu lhe dizer uma coisa, à luz da Bíblia. A Bíblia diz em Daniel 2:21 que Deus muda os tempos e as épocas. Chega a hora que Deus resolve fazer aquilo que está determinado sobre você. E quando Deus decide fazer, começam a acontecer coisas com você que estão fora da sua prerrogativa. Sabe por quê? Porque você tem sobre você uma unção diferenciada. E a unção de Deus vai fazer três coisas com você. Primeiro, a unção de Deus vai fazer você ser o que você nunca seria. Vai fazer você chegar aonde você nunca chegaria. E vai fazer você ter o que você nunca teria. Porém,
suporte o processo de treinamento no deserto. Você já viu que tem coisas na sua vida ministerial, na sua vida profissional, que você faz por obrigação, você faz porque lhe foi imposta essa obrigação, mas parece que você não vê resultado nenhum? Calma, que existem resultados nas nossas ações que não aparecem na hora, mas vai chegar uma hora que os resultados de Deus vão aparecer, porque quem anda obedecendo o propósito de Deus, vai chegar a hora de Deus decidir por você e milagres vão acontecer. Talvez alguém chegava para Ana e dizia assim: poxa vida, Ana, você está trabalhando para o seu irmão. Ana, tu já viu como é difícil lidar com jumento? Tudo coisas que era verdade. Porém, Ana, apesar da sua vontade de desistir, de talvez voltar para casa pastorando o jumento, dizendo: hoje eu vou falar com o pai, vou entregar esse trabalho. Mas quando ele chegava em casa, que o pai sorria para ele, ele dizia: amanhã eu vou voltar a pastorear os jumentos. Eu sei que eu vim pregar para algumas pessoas aqui nessa noite, que talvez você já pensou em desistir de tanta coisa, desistir até de servir a Jesus. E por que você não desiste? Porque você sabe que a cidade santa, a nova Jerusalém, que um dia você vai entrar pelas portas dela, ela é uma cidade real. E apesar de toda a pressão psicológica sobre Ana, ele está todos os dias pastoreando os jumentos do seu pai Zibeão no deserto, como havia sido determinado pelo seu pai. Talvez o seu irmão, o príncipe herdeiro, o que tinha direito a 70%, olhava para o seu irmão levando os jumentos para o deserto e dizia: coitado. Irmãos, escuta o que eu vou dizer aqui. Há pessoas que olham para você. Tem alguns obreiros aqui que estão nessa tribuna, que alguém olha para você e vê você tão esforçado na obra, vê você se doando na obra, mas não vê nada acontecer de bom na sua vida. Calma, que essa pessoa está vendo a lógica atual, está vendo o seu momento atual, mas não sabe que há um Deus no céu que está olhando para as suas atitudes, e vai chegar a hora que Ele vai bater o martelo e vai dizer: eu sou o Deus que muda situações. Isaías 64, versículo 4, a Bíblia diz que há um Deus no céu que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Talvez você esteja vivendo uma fase tão difícil, mas por trás dos bastidores da vida, Deus sabe que você está esperando nele, e por causa dessa espera vai vir resultado de Deus para a sua vida e para a sua família. Eu quero que você guarde essa frase que eu vou lhe dizer aqui nessa tribuna, com muito temor e respeito ao meu Deus e a você que está aqui nessa noite. Escuta o que eu vou lhe dizer. Em dias comuns, Deus faz coisas extraordinárias. Eu vou repetir para você pegar. Em dias normais na Amazônia, Deus faz coisas extraordinárias por você. Em dias normais na Amazônia, Deus faz coisas excelentes por você. Há pessoas que estão aqui, que você nem parou ainda para perceber o que Deus está preparando para realizar na sua vida. Talvez você olhe para o momento e veja que tudo está fora do seu controle. Eu estava lendo um texto, pastor, em Eclesiastes capítulo 10, versículo 7, Salomão disse assim: eu vi escravos montados em cavalos, e os príncipes puxando esses escravos que estavam sobre os seus próprios cavalos. Ou seja, Salomão olhou para aquela cena e disse: espera aí, no meu reinado não. No meu reinado o príncipe é para montar num cavalo e o escravo puxar. Mas estão invertendo os valores. O próprio Salomão, que foi o camarada que, com exceção de Jesus, teve uma sabedoria
fora do comum nessa terra. A Bíblia diz em 1 Reis 4:3 que ele escreveu 3.000 provérbios e 1.005 cânticos, sem contar com os 3 livros da Bíblia. Foi um homem de uma sabedoria excelente, porém, ele viu no reinado dele isso acontecendo e ele disse: é inadmissível aqui no meu reinado que um servo esteja andando no cavalo e o príncipe puxando ele sobre esse cavalo. Eu não aceito isso. Sabe por que Salomão disse isso? Porque ele conhecia o Deus do céu, que haveria de fazer mudanças. Eu quero dizer para você nessa noite que é só uma questão de tempo. Deus vai inverter aquilo que está fora do lugar, para que o nome dele seja glorificado. Eu era um jovem obreiro, vou dizer até o nome aqui da igreja Deus é Amor. Trabalhava com o pastor naquela igreja, auxiliando ele. Eu não perdi um culto. Todos os dias aquele pastor jejuava e eu jejuava com ele. Toda vez que ele subia para a vigília para o monte, se ele fosse 3 vezes na semana, eu subia com ele. Tudo que ele fazia, porque a coisa melhor que tem é você andar perto de homens ou mulheres de Deus. Paulo disse assim: me imitem como eu imito a Cristo. E eu imitava aquele pastor. Só que as oportunidades que eu queria ter naquela época não me eram facultadas. Eu preparava mensagem. Sabe aquele dia que você tem uma palavra que vai com o dedo assim, ó, na Bíblia, doido para o pastor lhe chamar? Você vai entender porque é que eu estou contando isso. Eu nunca imaginei que eu estava auxiliando aquele pastor. E no meu trabalho de auxiliar, Deus estava me treinando para assumir o pastoreio no lugar dele. Nunca passou pela minha cabeça que Deus estava me treinando. E quando eu assumi o lugar dele, ele foi para um lugar maior, um campo melhor, maior. E eu fui colocado pelo ministério para ser pastor no lugar dele. Tudo aquilo que eu aprendi com ele, eu coloquei em prática. E o nome do Senhor foi glorificado. Há pessoas aqui, eu vou falar isso aqui com muito temor a Deus. Há pessoas aqui que Deus está lhe treinando. Deus está lhe treinando no deserto, porque o que ele vai fazer já está determinado. E não tem crise, não tem demônio, não tem inferno que impeça de Deus fazer o que já está decretado. Você acredita nisso? Olhe para cá, que você vai entender onde é que eu quero chegar. Era um dia normal como os demais dias. O dia amanhece. Zibeão coloca comida na sua marmita para levar para o deserto. Coloca água no bornó porque não tem água no deserto. Vai lá no cercado, estão lá os jumentos já rinchando com fome. O calor do deserto é um calor fora do normal, maior do que o calor da Amazônia de 45 graus quando chega. Ele pega a sua comida, abre a porteira do cercado e mais uma vez ele vai para a sua tarefa diária. O dia começou normal como os demais dias. Vou repetir o que já disse. Em dias comuns, Deus faz coisas extraordinárias. Eu disse hoje para os colegas em um momento de comida de peixe, com água de coco, que tem pessoas que Deus quer que ela saia do lugar que ela está. Deus tira ela, se ela não tirar, o preço é grande. Mas tem outras que Deus não quer que ela saia do lugar. É naquele lugar que Deus diz assim: eu vou lhe honrar aqui, eu lhe quero aqui. Você não vai sair para lugar nenhum. Eu não lhe quero nos Estados Unidos, não quero na Europa. Eu quero você em Carreiro Castanha. Carreiro Castanha, é aqui que eu quero você. Porque a honra que eu tenho para você será aqui. Você crê nisso? Lá vai Ana com a sua tropa de jumento. O dia normal igual aos outros. Procura comida para os jumentos no deserto.
cuida de um jumento que sai do rebanho e ajeita outro daqui. E quando menos ele espera, a Bíblia diz que ele dá de cara com uma fonte de água termais naquele deserto. Ele sempre pastoreou os jumentos naquele lugar. A fonte de água termais sempre esteve lá. Ele nunca encontrou aquelas fontes de água. Por quê? Porque as coisas só acontecem debaixo do tempo do dono do céu. Por isso que Deus me trouxe aqui para dizer para algumas pessoas: está chegando a hora da vitória. Está chegando a hora do milagre. Está chegando a hora da promessa se cumprir. Eu vim pregar nesta noite, entrei por essas portas para pregar para algumas pessoas que estão carregadas de promessas de Deus que ainda não se cumpriram, mas vão se cumprir. Porque 2025 é um ano que Deus está movimentando. Há um movimento de Deus na obra dele, para que bênçãos venham sobre algumas pessoas que parece que as bênçãos estão travadas. Parece que eu vejo Aná tocando naquela água morna. Pastor, o que é que tem de interessante disso? Meu irmão, você já parou para pensar como é gostoso você estar numa piscina de água morna? Eu fui para São Paulo, para um lugar chamado Água de Lindóias, para uma conferência de pastor. Aí no intervalo disseram: ei, tem um banho ali para os pastores, e é uma água morna. Quem disse que eu queria mais voltar para a palestra? Só voltei porque era obrigado nós ir. Por quê? Porque as águas termais, elas são águas que tiram o estresse. As águas termais, elas têm um poder curador para quem tem problema de má circulação de sangue, para quem tem problema nas suas varizes. As águas termais, elas são águas terapêuticas para tirar estresse. Eu fui para Minas, para um lugar, eu até esqueci o nome, com a família, passear uma vez em Brasília, com os meus parentes, é quase tudo de lá, e passamos nessas águas termais lá de Minas Gerais. Eu só voltei para Santa Catarina porque precisava trabalhar, mas a vontade foi ficar dentro daquelas águas, porque coisa boa é quando você está dentro de uma piscina de água morna. Por que eu estou falando isso? Porque esse moço chamado Aná encontra a primeira fonte de águas termais da Bíblia. Sabe quem era Aná? Era apenas um moço que estava cumprindo a missão estabelecida pelo seu pai biológico, sabendo que o seu irmão haveria de assumir o principado no lugar do pai, e ele estava delegado sobre a responsabilidade de cuidar dos jumentos. Mas quando ele encontrou as fontes de águas termais, depois você dê um Google aí, não tem agora não, que está no culto, você vai colocar fontes de águas de Aná, que até hoje existem as fontes de água de Aná como um lugar turístico, porque foi uma descoberta fantástica. Quando ele descobre isso aqui e começa a explorar o ambiente no deserto, todo dia ele volta com os jumentos para casa, o sorriso mudou, porque quando a bênção chega sobre você, a ambiência muda. Quem está triste começa a viver sorrindo. Aí quem está meio emburrado começa a chegar no culto com alegria. Pastor, tem gente aqui que o senhor vai começar a ver a diferença desta pessoa, a diferença no comportamento. Vai ter gente aqui que vai chegar para o pastor Davi e dizer: pastor, o meu dízimo aumentou. Por quê? Porque vai ter bênção de Deus que estão sendo direcionadas e derramadas sobre sua vida. Aná chega para o seu pai Zibeão e diz: pai, o senhor está bom? Tô, meu filho. Pai, eu amo muito o senhor, viu? Porque quando a bênção chega, o comportamento muda.
Ele está lá todos os dias pastoreando os jumentos e está ajeitando a sua fonte. Irmãos, tem coisa que ninguém precisa saber. Vá fazendo em off. Não precisa de colocar no Facebook agora, não. Deixe para colocar no dia da inauguração. Deixe para colocar no dia que acontecer. Porque Deus está pelejando por você, mas você é um ser racional, intelectual. Deus lhe deu a capacidade de criar e com a inteligência desfrutar daquilo que Deus colocou na sua mão. Agora Aná mudou o comportamento do irmão dele, até olhava assim e dizia: o que é que está acontecendo com Aná? Que agora Aná só anda sorrindo. Aná está construindo. Aná está construindo por trás dos bastidores. Aná está desfrutando daquilo que Deus colocou na mão dele. A fonte de água termais, o parque aquático está sendo construído. Devagarinho ele está construindo o parque aquático dele. E ele começou a ir mais cedo pastorar os jumentos. Antes ele saía 7 horas, começou a dizer: pai, eu posso ir às 5? Pai, eu estou com vontade de mais. Você começou a chegar mais tarde. Porque tem hora que Deus vai ampliar, que você vai ter que gastar mais tempo na bênção que Deus vai colocar na sua mão. Eu não vim aqui enganar vocês com mensagem mentirosa. Eu vim aqui como profeta nessa tribuna para dizer para você que está envolvido na missão do Pai: vai ter resposta, vai ter resposta do dono do céu. Meu filho, mas 7 horas tá bom. Não, pai, eu quero ir às 5. Tá bom, tem a minha bênção, porque tá debaixo da bênção de Deus é tudo que a gente precisa. Está debaixo da bênção do pastor, é tudo que você precisa. Eu sou muito incrédulo para acreditar em ministério de pregador, de cantor, que não tem um pastor, que não tem um lugar para congregar, que não tem um lugar para servir, que não tem um lugar para dizimar. Fique de olho em gente que não tem um pastor para andar debaixo da bênção primeiro de Deus, depois daquele que Deus constituiu para ser pastor. É perigoso essa pessoa uma hora ficar dispersa por aí. Ande debaixo da bênção de um servo de Deus que Deus levantou para cuidar. E quando foi um dia, Aná chegou em casa. Eu estou conjecturando para você entender. E disse assim para o seu pai: pai, preciso conversar uma coisa com você. Irmão, o pai sempre vai querer o melhor na sua vida. Às vezes nós analisamos as coisas de forma tão errada. Nós pensamos que Deus quer que a gente seja destruído, igual a Gideão. Quando Gideão viu o anjo do Senhor, disse: ai meu Deus, eu vou morrer porque eu vi o anjo do Senhor. O anjo apareceu e disse: você não vai morrer não. Se fosse para você morrer, você já tinha morrido. Eu vim para lhe dizer que com a sua força você vai livrar Israel das mãos dos midianitas. Levante a mão, levante a mão. Não é tempo de morte, é tempo de vida da parte de Deus. Tem coisa do céu para você desfrutar. Eu estou falando isso porque eu passei uma fase da minha vida, pastor Alain, pregando que Jesus passa com crente pelo vale da sombra da morte. Mas um dia Deus me pegou e disse assim: eu vou levar você pelo vale da sombra da morte. Deus me levou a passar por uma UTI. Olhe para mim. Eu fiz 4 pontos de safena no coração. Coloquei 5 stents. Eu sei o que é uma UTI. Eu sei o que é passar pelo vale da sombra da morte. Mas eu sei também quem é o Deus que passa com o crente pelo vale da sombra da morte. Eu sei quem é o Deus que passa por uma UTI. Eu sei quem é um Deus que cumpre promessa quando nós estamos debaixo da sua mão. Aná chegou em casa e disse: pai, eu posso falar com o senhor? Pode, meu filho, você tem toda a liberdade. Mas eu queria falar também com Ayá. Vamos fazer uma reunião nós 3? Bora. Aí Aná disse: olha, eu queria conversar com vocês.
porque eu encontrei uma coisa interessante. Eu achei uma fonte de água no deserto. Meu filho, você achou? E aí, o que é que tem interessante? Durante alguns meses o senhor ouviu que eu tenho saído mais cedo? Sim. Tenho chegado mais tarde? Sim. Mas os animais estão bem cuidados? Estão, porque quando você está construindo seus projetos, não deixa o de Deus de fora, não. Não deixa os projetos do Pai de fora, não. Tem gente que não pode começar a ganhar dinheiro e que abandona Jesus. Não faça isso, não. Porque quanto mais você ficar rico, mais você pode servir a Deus com as suas riquezas. Você pode servir as tarefas do Pai com as suas riquezas. Ele disse: Pai, durante esses dias que eu tenho chegado tarde e saído cedo, eu construí um parque aquático de águas termais. E contou toda a história para o seu pai. Sabe o que é que esse homem se tornou? Esse moço chamado Aná se tornou sogro de Esaú, filho de Isaac. A Bíblia diz que ele se torna sogro de Esaú e vai entrar para a história bíblica. O texto deixa claro dizendo: esse Aná, esse que ninguém conhecia, aquele que é anônimo. Eu vou dizer uma coisa para essa igreja nessa noite, e o pastor Davi seja testemunha disso que eu vou falar, mas o Alan, que eu já estou caminhando para o final para orar por você. Deus está usando esse tempo agora para levantar anônimos. Escuta o que eu vou lhe dizer. Parabéns para você que está no anonimato. Como assim, pastor Inaldo? Porque anonimato se acaba. Eu estava no interior do Pernambuco um dia dentro de um Uno, nem ar-condicionado tinha, um abençoado. Aquele que anda com a escada em cima. E Deus usou uma irmã, há mais de 20 anos atrás, quase 30 anos. Olhou para mim assim e disse: você crê que Deus fala? Disse: se eu... Aí, igual aquele hino: se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu pereço. Sua voz é livramento. Eu gosto desses profetas sinceros, que não tem arrudeio. Disse: Deus está me dizendo que você vai pregar várias vezes. Ela nem chamou Gideões, ela disse no Gideão. E olhou para mim e torceu o berço assim, pronto, foi embora. E Deus já cumpriu a promessa que eu já preguei 4 vezes. Eu estou contando isso aqui porque, independente da localização geográfica, o Deus que cumpre promessa continua sentado no trono. Eu cheguei no ouvido do pastor Davi, porque ele me contou que quando começou a obra tinha um tempo que tinha 6 pessoas aqui. E eu estava olhando para essa multidão aqui de gente salva, nessa casa, congregando, nesse lugar tão gostoso. Sabe o que é isso? Resultado da promessa de Deus. O pai de Aná disse para ele: meu filho, você tem a minha bênção. Porque quando a bênção de Deus chegar sobre você, até quem é inimigo vai... Até quem não acredita em você vai passar a acreditar. Porque Deus em dia, vou repetir pela 3ª vez, porque Deus em dias comuns, Ele faz coisas extraordinárias.